Léo, hoje nós vamos falar a respeito da diferença entre a margem e o markup, é isso? Markup. Markup, exatamente. Tiago, esses são dois conceitos que são muito utilizados por diversos empresários e empreendedores no dia a dia dos negócios, né? Para entender realmente qual que é a lucratividade, entender realmente como é essa formação de preço de cada produto, de cada serviço, mas muitas vezes é confundido. Então, hoje a gente traz um exemplo aqui para que fique claro como você pode utilizar esses conceitos no seu favor dentro do seu negócio. Maravilha, inclusive você trouxe uma tela para exemplificar isso. É isso aí. Então, tanto a margem quanto o markup, né? A gente pode analisar ele de forma muito clara. Vamos imaginar um produto que custa R$40 certo. E que hoje está sendo vendido por R$100. Essa diferença de R$60, a gente pode entender ela como margem ou como markup. Tudo vai depender do que a gente queira analisar. Quando a gente fala de margem, Tiago, a gente está falando basicamente quanto da receita você consegue reter para pagar as suas despesas, ok? Certo. E quando a gente fala de markup, a gente está falando de um índice que você vai aplicar em cima do teu custo para você chegar no teu preço de vendas. Então, a margem foca em uma análise que se faz em cima do preço de venda e o markup é uma análise que se faz em cima do preço de custo ou do custo do produto. Certo. Então, vamos lá ao exemplo propriamente dito. Primeiro exemplo voltado para a parte da margem. Então, a margem é uma análise que se faz em relação à venda e aí algo que é muito importante deixar claro. Não é margem de lucro, tá? Por quê? Não é margem. Não é margem de lucro. Por quê? Isso que sobra a priori, né, do preço de venda, você vai utilizar para pagar suas taxas, para pagar a tua equipe, para pagar a luz, para pagar o aluguel, para pagar todas as tuas despesas. Então, o lucro vai sobrar, ou deveria sobrar ainda, né? Mas essa não é a margem de lucro que você vai ter no final do mês. Então, como se calcula essa margem? Preço de venda menos custos dividido pelo preço de venda. Nesse caso pontual, a gente está falando de 60%, ok? Certo. Agora a gente vai para a análise do markup. Os mesmos R$60, né? De novo, o markup é a margem adicional ao custo do produto. Certo. Então, basicamente, a fórmula é preço de venda menos custo dividido pelo custo. Certo. Nesse caso, o markup é de 150%. E a gente está falando dos mesmos R$60. Por que isso é importante? O que significa esse 150%? É quanto a mais você vai colocar baseado no teu preço de custo. Qual é a gordura que você vai colocar em cima do teu preço de compra? Você comprou esse produto, quanto a mais você vai colocar? Você vai colocar 150% a mais baseado nesse teu preço de custo. Por que isso é importante? Muitas vezes, Tiago, o empreendedor acaba precificando de forma muito rápida utilizando esse markup. Se esse markup não estiver bem calculado, ele vai acreditar que está tendo lucro. E na verdade não. E não é verdade. Talvez ele está empatando ou ele até pode estar tendo prejuízo. Com certeza, tem que ficar de olho, né, então nesse cálculo, e você pode rever a participação do meu amigo Leonardo Marcos falando sobre margem e markup, diferença disso que é muito importante para o andamento da empresa, dos seus negócios, no nosso canal no YouTube. Obrigado mais uma vez, Léo. Prazer tudo meu, obrigado a vocês e uma excelente semana. Para você também, tudo de bom.